muita coisa bacana para você que sintoniza 101,1. É isso aí, minha gente. Bom, a gente está recebendo aqui, rapaz, o Caio Tavares, né? Que está lançando esse livro, né? Livro Questões Étnico-Raciais nas Aulas de Sociologia, né? E a gente vai bater um papo com ele aqui para falar um pouquinho sobre esse livro, né? Um livro que o Caio fez aqui em parceria com outros autores, e a gente vai falar um pouquinho sobre esse livro. Caio, bom dia, seja bem-vindo aqui a Paraíso, tudo bem? Bom dia, agradecer aqui a oportunidade de estar novamente aqui na Paraíso para a gente fazer a divulgação do livro. Esse livro, Questões Étnico-Raciais nas Aulas de Sociologia, é um livro didático? É um livro mais para se ler, para conhecer um pouco da história? Como é? Bom, esse livro foi escrito por mim, Caio Santos Tavares, pelos professores Cristiano Bodari e Fábio Monteiro de Moraes. E a proposta desse livro é trazer a parte teórica, o professor ali conhecer autores das ciências sociais, conhecer alguns conceitos, noções importantes para tratar essa temática. É uma temática muito delicada para se tratar em sala de aula. Então, o professor ele precisa ter um rigor teórico para tratar disso. E também a parte ali mais prática. E muitas vezes, até conversando agora há pouco na entrevista que estava dando para o Instagram de vocês, o professor que está me acompanhando nesse exato momento, ele encontra muitas vezes uma dificuldade de tratar essa temática, seja por um problema da falta de formação nossa, de licenciatura para discutir as questões étnico-raciais, e a carência de materiais. Então, muitas vezes, o professor ali naquela correria do dia a dia, o professor que está de férias agora sabe muito bem como que é estar ali no chão da sala de aula, aquela nossa correria do dia a dia, o professor muitas vezes fala: caramba, não tem um material aqui para conseguir dar aquela aula na sexta-feira. Ele vai aqui abrir o livro e ele vai encontrar atividades já prontas, com objetivos, olha, usando podcast, usando filmes, usando quadrinhos, enfim, usando uma série de instrumentos que podem servir ali para também transformar essa aula, uma aula mais lúdica para os estudantes. Eu vi que o livro tem algumas páginas que tem QR Code, né? Nesse QR Code, a pessoa, por exemplo, coloca no celular ali e aí aparece conecta o quê? A podcast? Então, são 230 páginas o livro e teve muitos outros assuntos que a gente poderia ter tratado. Então, para, assim, trazer um plus para aqueles que vão adquirir essa obra, nós temos aqui esses QR Codes que eles vão direcionar para outros livros, outras vezes documentos também oficiais, às vezes vídeos que vão justamente auxiliar o professor. Então, às vezes o professor quer se aprofundar mais no assunto, ele olha, eu gostei desse assunto, é que ele vai encontrar, né? Não sei se dá pra gente filmar aqui, ó. Vou mostrar aqui para quem está acompanhando no YouTube, na Rádio Paraíso. A gente tem aqui esses QR Codes, né? Então aí o professor ele pode querer se aprofundar mais acerca do assunto que vem sendo abordado, e isso facilita muito o QR Code, né? Que ele é só pegar o celular, escanear ali, ele tá lendo ali e já consegue ter mais informações. Então, em cada capítulo a gente traz esse complemento, né, das atividades. Que faz parte da bibliografia do livro. Sim, que faz parte, que está relacionado com aquilo que a gente vem discutindo nas páginas do livro. Ridiela Oliveira. Muito bacana. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso programa, já esteve aqui com a gente, né? Agora, o que motivou você a escrever um livro abordando questões raciais, especificamente no contexto de aulas de sociologia? Bom, eu acho que o principal objetivo nosso é contribuir com a qualificação do ensino das ciências sociais. A sociologia é uma disciplina que carece muito desses materiais didáticos. Então esse é um objetivo. O segundo também é um objetivo político, né? No sentido da gente fortalecer as questões antirracistas no nosso país. Aí, apesar de existir leis, né, que estabelecem a obrigatoriedade da educação ético-racial no nosso país, infelizmente essas leis elas não são aplicadas na prática. A gente tem a lei desde 2003, que é obrigatório o ensino da cultura afro-brasileira no Brasil, mas na realidade seja a nível estadual, nível municipal, no Brasil inteiro, existe uma carência com que essas leis sejam colocadas em prática. Então, nesse sentido, o nosso principal objetivo em fazer esse livro é também contribuir com aquele professor, com aquela professora que gostaria de trabalhar essas questões dentro de sala de aula e ter ali uma ferramenta
para conseguir levar uma educação antirracista aos alunos. E aí, às vezes, o ouvinte aqui da Rádio Paraíso pode ficar se perguntando, né? Mas o porquê tratar essas questões antirracistas, né? Por que isso acaba sendo tão importante? A gente tem que levar em consideração que no Brasil existe uma desigualdade racial, na qual os negros eles acabam tendo menos acesso às universidades, acabam ocupando postos de trabalho com menos prestígio e, consequentemente, com menos valor também no salário. Os negros são também a população que acaba mais morrendo no nosso país, vítima das mais diferentes formas de violência, desde violência policial, entre outras também. Então, devido a esse aspecto estrutural, né, do racismo, que vem desde o período da escravidão e continua, digamos assim, reverberando até os dias de hoje, é importante que o professor ele consiga levar essas temáticas em sala de aula com rigor científico, através de dados. Então a gente traz também algumas orientações de como usar gráficos, pesquisas em sala de aula, porque a gente defende que o professor não faça ali uma militância política, mas uma perspectiva sociológica, embasado em autores, baseado em teorias, em conceitos, em dados. Então essa é a nossa defesa. E aí, nesse sentido, o livro ele visa atender essa lacuna, né? Que também é uma lacuna da nossa própria formação, como eu já disse anteriormente. Muito bacana. O Caio, é uma pergunta que vou te fazer aqui. Existe a diferença entre etnia e raça? E quais são essas diferenças? Bom, quando a gente fala da questão do conceito de raça, ele é um conceito político, né? Em que sentido? Raça, ele está atrelado a um conceito que ele foi criado justamente para estabelecer a hierarquia entre brancos e negros. Ele é um conceito na qual ele vai ser criado desde ali do período da colonização, que é justamente estabelecer essa diferenciação, essas hierarquias. E esse é um conceito que, mesmo que do ponto de vista biológico, a gente não existe diferenças, né, assim, significativa entre negros e brancos, mas do ponto de vista político, social, essas diferenças elas são trazidas a partir do conceito de raça. Justamente quando os europeus chegaram nos países das quais eles colonizaram, e para se diferenciar, eles falaram, olha, então nós somos diferentes porque nós temos uma cor que é diferente, e essa cor, no caso a cor branca, ela vai ser colocada como uma cor de maior prestígio, né, de maior privilégio em relação aos negros. Quando a gente fala da questão de etnia, nós estamos falando do conceito que está relacionado à parte voltada para a questão cultural, né? Então, essas diferenças do ponto de vista das questões ali culturais entre as pessoas, né? Que vai ali trazer, então, questões da religião, questões de música, né? Então, são basicamente ali essas diferenciações. Muito legal. Esse livro está à venda no Instagram, ou Caio? Bom, o ouvinte aqui da Rádio Paraíso, ele pode acompanhar a divulgação que é feita através, né, das páginas do Instagram, da página da própria editora Café com Sociologia, né? Os autores também, o Instagram, Cristiano Bodar, Fá Monteiro de Moraes, e o meu Instagram, Caio dos Santos Tavares. Vocês podem acompanhar ali a divulgação. Ele está sendo vendido nas principais livrarias digitais do nosso país e também no site ali da Amazon, né? Para ficar um pouco mais fácil. Então, aquele ouvinte que está me acompanhando nesse exato momento, tem ali interesse, vai lá no site da Amazon, digita questões étnico-raciais que você vai encontrar o livro. Muito bacana. 10 horas, 18 minutos agora, questões étnico-raciais nas aulas de sociologia. Esse livro, ele traz uma visão de vários autores, né? O que você pode falar mais ou menos sobre isso? A gente tem que levar em consideração que são vários autores das ciências sociais nas quais abordaram essa temática, né? Então, o livro, a gente traz aqui, ao todo ali são 13 autores que vão fazer uma discussão
baseado ali nessas abordagens para questões étnico-raciais. Então, aqui tem autores que vão trabalhar a questões dos povos ciganos também, que é pouco tratado muitas vezes. Então, a gente tem muitas vezes uma invisibilização dos povos ciganos. A gente tem autores e autoras que trabalham com a questão dos povos ciganos, os povos indígenas e também a população negra, né? Então, assim, é um livro que a gente procurou, claro, o foco acaba sendo as questões dos negros e também dos indígenas, mas a gente também teve esse olhar para tratar, por exemplo, dos povos ciganos, que infelizmente ele acaba sendo pouco vistos, né? São invisibilizados. E aqui nós temos também conceitos importantes, né? O conceito de racismo estrutural, o conceito também do racismo epistêmico nas ciências sociais, enfim, outros conceitos, raça, etnia, etnicidade, enfim, outros tantos conceitos aqui que eles são abordados ao longo do livro. Nós também contamos um pouco a história do racismo no Brasil, né? Falamos também sobre a diversidade étnico-racial e o legado da cultura indígena, afro-brasileira, o legado da cultura cigana também no nosso país. Também falamos um pouco sobre a luta dos movimentos sociais, então ressaltando a luta do movimento negro, indígena, dos povos ciganos. Também trazemos o conceito de interseccionalidade, que é um conceito que mostra que essa relação de classe, raça e gênero, né? Então, só para explicar, né, para o ouvinte que está nos acompanhando nesse exato momento aqui na Rádio Paraíso, muitas vezes a condição, isso que a gente está falando é através de dados, né, através dos dados do censo, do próprio IBGE, ancorados em pesquisas, que indicam que, por exemplo, a condição de uma mulher na nossa sociedade, ela já é uma condição de maior desigualdade em relação ao homem. Quando a gente coloca a questão racial, então uma mulher negra, ela acaba muitas vezes ocupando postos de trabalho ainda mais desiguais do que uma mulher branca. Então, pensar nas questões étnico-raciais também é importante chamar atenção no aspecto interseccional. Mostrar que certas pessoas acabam em nossa sociedade, a partir desses marcadores sociais, né, de gênero, de raça, de classe, tendo uma condição social de maior desigualdade. E nesse caso, para o professor é importante levar essas discussões em sala de aula justamente para os alunos terem uma consciência da realidade na qual eles vivem. Porque o grande objetivo da sociologia no ensino médio é justamente despertar essa criticidade dos nossos alunos. Ele conseguir refletir as coisas de uma forma um pouco mais ampla. E por que isso é importante? Na hora de fazer uma redação, na hora dele pegar e se socializar entre a sociedade, né? A gente vive hoje num mundo cada vez mais polarizado, que muitas vezes as pessoas, elas querem opinar sobre tudo, mas não têm conhecimento sobre nada. E a sociologia, ela pode ser uma das ferramentas que esse aluno vai ter uma visão acerca do mundo na qual ele vive. E aí, a segunda parte do livro, ela traz essas partes mais práticas, né? Como já falei, que é o uso de podcast, de filmes, de documentários e aí de músicas, né? Propostas de atividade de grupo também. Aí o professor vai ter aí um amplo leque de possibilidades de trabalhar questões do Enem também voltado para essa temática étnico-racial. Esse livro, ele pode estar disponível também, por exemplo, para um livro de programação de um colégio, por exemplo? Vocês podem fazer? Tem essa disponibilidade? Sim. De produção, no caso? Sim. A partir do momento que um colégio específico quiser fazer a solicitação para distribuir para professores, isso não tem nenhum tipo de impeditivo. E é até importante, né? A disponibilização desse tipo de material, porque muitas vezes o professor acaba não encontrando essas ferramentas. E aí, ele, ao não encontrar essas ferramentas, muitas vezes ele tem que tirar muitas vezes da cabeça dele ali essas ideias. Porque a gente sabe que muitos professores, eles querem levar essa temática para a sua sala de aula. Mas muitas vezes também não encontram ali materiais qualificados para levar esse assunto de forma mais aprofundada. Então, sim, com certeza há uma possibilidade sim de levar esse livro para colégios, universidades, enfim. Bom, o livro ele é feito em parceria com o Caio dos Santos Tavares, o Fábio Monteiro de Moraes, o Cristiano Bodart. Questões étnico-raciais nas aulas de sociologia. A editora qual é? É a editora Café com Sociologia. Inclusive, a editora Café com Sociologia tem uma página do Instagram, uma editora que faz ali, né,
a divulgação de outros livros também voltados para as ciências sociais. Então tem outros livros que podem auxiliar os professores de sociologia. Agora, há de se considerar também que esse é um livro, apesar de ele ter sido pensado por nós, voltado para os professores de sociologia, professores de outras áreas também eles podem utilizar esse livro. Porque aqui a gente traz de autores, aqui a gente também tem propostas interdisciplinares, ou seja, como trabalhar as questões étnico-raciais nas aulas de sociologia com um diálogo com a língua portuguesa, com a própria matemática, enfim, com outras componentes curriculares. Então, o professor de outras áreas que também quer trabalhar essas questões, ele pode utilizar aqui esse livro, porque ele vai encontrar ali, digamos assim, alguns insights, talvez, para ele conseguir levar essa temática dentro de sala de aula. Muito bacana. Ô Caio, me diz uma coisa, esses livros tá à venda só no Instagram? Tem algumas livrarias com esse livro também ou não? São livrarias virtuais, né? No site da Amazon, né? No próprio site da Editora Café com Sociologia, então... Física aqui em Sobral? Física não. Não, só virtual. São livrarias virtuais que hoje em dia também as pessoas acabam tendo mais facilidade de comprar ali pela questão da internet, mesmo pela própria praticidade, né? Então eu convido o ouvinte da Rádio Paraíso, que as pessoas que estamos acompanhando aqui no YouTube, assim que terminar aqui a entrevista, né, entrar no Instagram da própria Editora Café com Sociologia, que lá você vai ter todas as informações de como adquirir a obra, né? Muito legal. Olha, a gente conversou aqui com o Caio Tavares, gente, muito bacana, foi muito legal esse bate-papo aqui, falar sobre esse livro, né? Questões étnico-raciais nas aulas de sociologia. Para quem quer estudar a área, é muito bacana, traz aí um compilado de informações, né, de autores também, e o melhor de tudo isso, né, como a gente conversou aqui, foi essa questão da disponibilidade, por exemplo, através de QR Code, dá uma parte dessa bibliografia, né, ou seja, aquele estudante, aquele leitor que quer se aprofundar cada vez mais, é um livro que vai além de suas páginas, né, porque você consegue também acessar outras informações, acessar a bibliografia da própria produção desse livro. Caio, meu querido, muito obrigado, parabéns aí, viu? Tem algum telefone para contato para quem quiser saber mais informações, quem quiser pedir o livro, como é que faz? Bom, primeiramente eu apresentei o meu Instagram, né? Caio dos Santos Tavares, é o meu Instagram, as pessoas podem entrar em contato, conversar ali pelo direct, a gente tem disponibilidade. A própria página da Editora Café com Sociologia, né? Então, acho que são esses os principais meios aí para as pessoas conseguirem conversar conosco, ter o diálogo acerca dessa obra, né? Aproveitar também, mandar um abraço aos demais autores, né? O professor Cristiano Bodar, o Fábio Monteiro de Moraes, que foram pessoas que, né, contribuíram de forma significativa para esse momento aqui acontecer, né? O Fábio, uma pessoa que tem pesquisas também na área, a própria dissertação do Fábio foi voltada para essa temática, o professor Cristiano que orientou ele e também me orientou, né, na dissertação que foi vencedora do Prêmio ABEX no ano passado. Então, assim, são pessoas que têm ali uma qualificação para tratar essa temática e um compromisso com a questão étnico-racial, mas principalmente com o rigor acadêmico. Né? É um livro que a gente não está fazendo aquela militância ali, não, a gente está preocupado em levar a qualificação acadêmica, o rigor científico para as aulas de sociologia. Isso baseado, logicamente, em toda a bibliografia. Em pesquisas, em dados, né? Porque eu acho que muitas vezes certas temáticas elas são tratadas de forma muito banalizada. E isso acaba jogando contra a nossa própria disciplina, a própria sociologia. Eu digo que eu sou muito corporativista em relação à sociologia. Em qualquer lugar que você vai ver, eu vou falar bem da sociologia. E porque ela é uma disciplina muito importante para fazer essa conscientização das pessoas. Hoje em dia, as pessoas estão cada vez mais tendo oportunidade de dar a sua opinião, mas como eu falei anteriormente, sem qualificação para emitir uma opinião. E a gente precisa cada vez mais fortalecer a própria sociologia para ela ser uma das ferramentas de interpretação do mundo. Deixa eu fazer uma pergunta aqui mesmo para a gente encerrar aqui a entrevista, pergunta mais... essa questão dessa polarização política brasileira, até que ponto isso prejudica teoricamente a sociologia, Caio? Não, eu não vejo que ela prejudica em si a sociologia, mas ela prejudica a sociedade no modo geral, né? Claro que é importante uma sociedade ela ter conscientização da política, a gente saber. É muito mais interessante as pessoas não irem na porta do CT
para pressionar jogadores, técnicos de futebol, mas elas fazerem uma pressão, claro, dentro do ponto de vista da civilidade, nas manifestações públicas das autoridades. Ela é necessária, né? Elas são que ela vá até um determinado limite. Né? Agora, ela é, claro, dentro do limite da civilidade, né? Não em questões de barbárie ou afins. Mas é importante uma sociedade ela ter a conscientização do seu papel enquanto cidadão, em cobrar as autoridades para conseguir, digamos assim, executar as suas funções da melhor maneira possível. O problema é a despolitização. É que muitas vezes as pessoas, elas não têm um domínio de absolutamente nada, mas elas vão sendo levadas por uma onda de notícias falsas, efeito manada, por informações que são, muitas vezes, superficiais, que não tem ali um rigor de checagem básica. A gente está falando com jornalistas aqui, né? Uma checagem básica. As informações que chegam aqui na Rádio Paraíso, tem uma equipe aqui, as pessoas não estão vendo, mas tem uma equipe que está trabalhando e checando as informações. E muitas vezes, na internet, eu tô lá na minha casa, crio ali uma notícia e saio compartilhando aquilo, e isso tem um efeito muito ruim para a democracia e para a sociedade no modo geral. Então, disciplinas como a sociologia, ela pode fazer com que as pessoas, elas olhem ali para a realidade e falam, mas será que isso é assim mesmo? Ela vai ter um olhar diferente, né? Questionando, né? Então, acho que essa é a principal função da sociologia, despertar as pessoas esse questionamento. E aqui um questionamento não relacionado às questões esquerda, de direita, não, vai além disso. É um questionamento amplo acerca das autoridades, acerca da sociedade de um modo geral. O papel, né, de cada um, né? Eu estou batendo muito nessa tecla, porque às vezes nós, enquanto sociólogos, somos muito acusados dessa questão da partidarização, né? Mas o compromisso da sociologia é aquilo que um sociólogo chamado Max Weber fala, que é o juízo de fato. O que é o juízo de fato? É aquilo que é. Então, o sociólogo, ele não está para dizer como as coisas deveriam ser. Isso é o juízo de valor. A gente está para fazer o quê? O juízo de fato. Como as coisas elas são. Esse é o principal compromisso da sociologia e que se baseou também aqui no nosso livro. Então, como as coisas são do ponto de vista ético-raciais no nosso país? Existe uma desigualdade. E por que existe uma desigualdade? A gente vai explicar aqui. E como o professor ele pode contribuir para mudar esse cenário. E aqui a gente faz aqui a função, porque o livro é pensado para o professor. Como ele pode conseguir mudar esse cenário. Claro, levando em consideração que um professor sozinho ele não vai conseguir resolver todos os problemas. Mas você, professor e professora que está me ouvindo nesse exato momento, tem um compromisso enquanto profissional de levar essas temáticas, sobretudo de uma forma sensível. Porque muitas vezes, a depender da maneira como é levar essas temáticas, você pode acabar perpetuando a própria discriminação. Então, esse é um cuidado que nós tivemos na escrita desse livro. E para encerrar, mandar aqui um abraço para os demais autores, Fábio Monteiro de Moraes, professor Cristiano Bodar, que certamente deve estar nos assistindo nesse exato momento. Agradecer também a TV Paraíso pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês e nos colocar aqui sempre à disposição para discutir essas e outras questões. Muito obrigado, é isso aí, gente. Garanta logo o seu livro você pode encontrar aí no Instagram, né? Tanto da editora Café com Sociologia, como também no Instagram, na página do Instagram aqui do Caio dos Santos Tavares. Caio, meu querido, muito obrigado pela sua participação e até a próxima, né? Até a próxima, muito obrigado, Rádio Paraíso, sempre nos apoiando. Obrigada. Vamos pro intervalo, já já a gente volta, você não sai daí.